Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos continuar com a nossa revisão. Agora é uma fala rápida sobre o diagrama de fases. Então essa aula é uma aula bem curtinha, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui, né, é a nossa apresentação. Isso. Então o que a gente está vendo aí é o seguinte: o que o diagrama de fases faz? Ele apresenta para você as condições em que você vai encontrar uma determinada fase, condições de pressão e temperatura. Então, uma substância, qualquer que seja ela pode se apresentar como sólido, líquido ou gasoso, né? Bem, como ela vai se apresentar depende das condições de temperatura e pressão. E o diagrama mostra isso para você. Então, para uma dada temperatura e pressão, você vai lá no gráfico e vê se é sólido, líquido ou gasoso. Tá? A maior parte das substâncias tem um gráfico como este. São substâncias que a fase sólida ela é mais densa que a fase líquida, né? Então você tem aqui, né, a região de sólido, aqui a região de líquido, aqui a região de vapor e aqui a região de gás. E tem uma distinção entre o que é gás e vapor. Qual que é a distinção? O gás você pode comprimir, né, e ele continua gás, ele não vira líquido. Agora o vapor, quando você comprime isotermicamente, mantendo a mesma temperatura, quer dizer, uma reta vertical. Então você vai de vapor para líquido, tá? Então, a maior parte das substâncias é esse caso. Mas você tem 4 seções importantes. Você tem a água, o bismuto, o ferro e o antimônio, que apresenta aqui essa curva voltada para o outro lado, que é a curva de separação entre o sólido e o líquido. Tá? Então aqui é a exceção. Tá? A maior parte das substâncias é esse caso. Falando nisso, vamos falar quais são os nomes dessas curvas, né? Então você tem lá a curva 1, de separação entre o líquido e o sólido, é chamada curva de fusão, tá? Essa linha aqui, ó. Tá? Aqui é justamente a diferença entre, né, a regra geral e a exceção. A curva 2, né, é essa curva que vai do ponto tríplice, que você, o que é o ponto tríplice, né? É aquele ponto onde você vai conseguir encontrar as 3 fases da substância em equilíbrio, sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Então, essa curva que começa no ponto tríplice vai até o ponto crítico. Ela é chamada curva de vaporização e separa a fase líquida da fase de vapor. A partir desse ponto crítico, você tem aqui a temperatura crítica e a partir daí é só gás. Você pode comprimir quanto for e ele não vai condensar, não vai virar líquido. Tá? Agora, essa outra curva que você tem aqui, essa curva 3, é a curva de sublimação, né, que separa o sólido do vapor. Né? Então, isso aqui que é o básico que a gente tem que ver. Tá? Regra geral, quando você tem um aumento de pressão, ele vai fazer com que a substância mude de fase numa temperatura mais alta. Tá? Então, para isso, você vai usar, por exemplo, uma panela de pressão. Você tem aqui a água, a um nível do mar, ela vai ferver a 100 graus Celsius, aí em Salto, né, ou aqui em Campinas, não vai ser isso. Então, a pressão não é de 1 atmosfera, é menos. Então, como é menos, né, vamos seguir aqui a curva, a temperatura vai ser menor. Tá? Quanto mais alto, né, menor a pressão, menor a temperatura de ebulição da água. E, por outro lado, se você usar uma panela de pressão, você aumenta a pressão e a água entra em ebulição numa temperatura mais alta. Né? Entrando em ebulição numa temperatura mais alta, aquele alimento que está cozinhando, ele vai levar menos tempo para ficar pronto. Então, por isso que você usa uma panela de pressão para fazer feijão, né? Que é o grão um pouco durinho, e aí você cozinha ele mais rapidamente do que cozinhar numa panela aberta. Pode cozinhar numa panela aberta? Pode, mas vai levar mais tempo e vai gastar mais gás. Né? Bem, um outro exemplo é a experiência de Tyndall. Né? Então, aí você tem aqui gelo, então é esse gráfico. Né? E aí você tem aqui o seguinte, você coloca um arame com 2 pesos, né? E aí nessa região você aumenta a pressão. Então, vamos imaginar que você tem o gelo, ó, onde está a mãozinha aqui, tá vendo? Você aumenta a pressão e o gelo se torna o quê? Líquido. Então aí o arame passa. Passou, diminuiu a pressão. O que acontece? Ele volta a ser sólido. Então você coloca o arame, ele liquefaz, né, e aí ele vai passando.
À medida que ele passa, o gelo solidifica, volta a ser gelo. Então o arame corta o bloco de gelo e no final do processo o gelo está inteiro novamente, porque derreteu e solidificou. Tá? Então é uma experiência bonitinha, tá? De vez em quando aparece em vestibular. Tá? Bem, vamos fazer exercício. Ele dá 2 gráficos e pede para você completar aqui, responder as perguntas. Então, primeiro, ele pergunta que o diagrama 1, ele representa o quê? Bem, como eu falei para vocês, ele representa substâncias cuja a fase sólida é mais densa que a fase líquida. O diagrama 2, o contrário, cuja fase sólida, né, é menos densa, como por exemplo, a água, ferro, bismuto e antimônio. Bem, os pontos T e C representam o quê? T e C representam respectivamente ponto tríplice e ponto crítico. C. O que acontece se uma substância no ponto X do diagrama 1 sofrer o processo de abaixamento de pressão a temperatura constante? Então, temperatura constante quer dizer que você vai descer aqui reto para baixo, de uma vertical. Então você vai do sólido para o gás. Tá? E, né, o que acontece do ponto Y, se você abaixar a temperatura? Então ele está aqui, é gás. Se você baixar a temperatura mantendo a pressão, ele vai virar vapor. Se você baixar novamente, ele vai virar líquido. Se você continuar baixando, vai virar sólido. Tá? Bem, o diagrama de estado físico está representado, ele quer saber onde acontece a sublimação. A curva de sublimação é essa curva HT, certo? Ele fala que o Thomas Andrews constatou que para cada substância no estado gasoso tem uma temperatura acima da qual é impossível a liquefação por compressão isotérmica. Compressão isotérmica, compressão, né, com a temperatura constante. Bem, que temperatura que é essa? É a temperatura crítica do ponto crítico. Né? Então, tá, resposta B. Última questão, acabando já essa aulinha, mas eu ainda volto para falar com vocês ainda. Mas aí acho que é amanhã, já está muito tarde hoje, é 2h30 quase. Tá? Ele quer saber o que você tem na região 1, 2, 3 e 4. 1 é a região de sólido, 2 a região do líquido, 3 a de vapor, 4 a de gás. Como você vê, é fácil, você não tem nem conta para fazer, é só você descrever o que acontece. Tá? Então basta você ler, né, o nosso resuminho, né?